Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E essa segunda-feira, hoje, nós iniciamos uma nova série, a série que chama O Poder da Leveza. Já fizemos muitas outras séries que daqui a pouco eu vou falar para você, mas essa é muito especial porque vai falar sobre o poder da leveza. E fala a verdade, você gostaria, assim como eu, de ter uma vida mais leve, né? Menos pesada, uma vida mais fluida. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre isso também. O nosso tema hoje, você já viu aí, chama leveza emocional. Então, eu quero primeiramente cumprimentar você, te dar boa noite e dizer parabéns por estar aqui conosco nessa noite, nessa segunda-feira, para mais essa série. Aí eu vou me apresentar, eu sou Rafaela, da equipe 25 Segundos, uma equipe formada por pessoas magníficas que são apaixonadas por pessoas. Nós acreditamos sim no desenvolvimento e na transformação do ser humano e por isso que nós estamos aqui fazendo essa série de lives com um método muito importante. Então, você que já nos segue há muito tempo, né? Você que já nos segue e já passou por todas essas séries, seja muito bem-vindo. E você que está aqui pela primeira vez, sinta-se acolhido. Sinta-se acolhido por nós, pela minha equipe, por mim, e nós vamos então conversar um pouco sobre a leveza emocional. Eu falei, né? Enquanto o pessoal aí está chegando e está logando, muito obrigada aí pela presença do pessoal aí das universidades também que nos seguem aqui, meus familiares, amigos e amigos dos amigos. Então, nós já fizemos, olha só as playlists que nós já fizemos, padrões de comportamentos fortalecedores. Nós já fizemos a melhor roda da vida, o poder das palavras, o poder da ação, o poder da ansiedade. Fantástico isso, hein? Olha lá, essa playlist está lá, o poder da ansiedade. Fizemos também abrindo espaço para o novo, o poder de recomeçar, o poder do tempo. Sabia que o tempo, a sua percepção do tempo, ela tem muita influência do seu emocional para com ele? Então, ao poder do tempo, o poder dos relacionamentos e a última que fizemos, que foi fantástica, porque nós tivemos aí semana retrasada, nós tivemos aí 12 convidados falando também sobre as emoções. Então, a última que fizemos foi o poder das emoções. Depois você vai lá e vai poder ver, tá bom? É lógico que aquela que nós fizemos com os convidados, nós deixamos esses vídeos num lugarzinho muito especial, que daqui a pouco, lá no final, eu vou mostrar para vocês aonde eles estão, tá bom? Agora, tanto no Face quanto no YouTube, você não vai encontrá-los tão facilmente assim. Então, se inscreve no nosso canal, tá? Aí você está aí no YouTube, se inscreve aí, tá? E deixa o sininho ativado para você sempre receber as nossas notificações e curte aí as nossas redes sociais. E por que nós fazemos isso? E como nós fazemos isso? Porque tem um motivo que nós fazemos isso. E o motivo eu já te falei. O motivo é porque nós somos apaixonadas por pessoas, pela transformação do ser humano e nós acreditamos sim que quanto mais você vai se desenvolvendo, melhor você vai se tornando como pessoa e o seu entorno também, porque você vai impactando a vida de outros. E nós desenvolvemos um método. Então, como nós fazemos isso? Nós fazemos isso, depois eu volto nessa imagem que a gente vai comentar com ela, nós fazemos isso através do método SEMEAR, que é o sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Aonde o sentir, você trabalha com as suas emoções, as emoções básicas, que são as emoções universais, que nós falamos na playlist passada, o poder das emoções. No entender, você trabalha com os seus pensamentos, tá? Nós temos mais de 16 pensamentos rotulados. No mudar, aqui nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes. No escolher, nós aprendemos a fortalecer as nossas decisões. No agir, nós vamos trabalhar a questão da procrastinação e como sair dela e como chegar próximo aos nossos objetivos. E no realizar é quando nós alinhamos os nossos objetivos com o nosso propósito de vida. É quando eu vejo o meu propósito de vida e eu caminho em direção a ele. Acabou por aí? Não! Aí eu volto então a sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Subir um patamar. Acabou? Não! Eu volto a sentir, entender, escolher, agir, realizar. E assim nós vamos crescendo dia a dia, momento a momento. Por quê? Hoje talvez a maior dificuldade das pessoas sejam
seja entender os seus sentimentos. Aí qualquer coisa a gente coloca tudo no pacote da ansiedade e aí a gente começa a achar que somos pessoas ansiosas, mas na realidade nós não somos. Nós podemos estar, mas ser nós não somos. Nós somos muito mais que isso. Então, quando nós começamos a identificar os nossos sentimentos, a entender nossos pensamentos, a trabalhar com as nossas crenças limitantes, a fortalecer as nossas novas decisões, a agir em prol dos nossos objetivos e alinhar os nossos objetivos com o nosso propósito de vida, nós criamos um ciclo de excelência emocional. Aqui está o ciclo de excelência emocional que você consegue através do método CMA, ok? Então, essa série agora que nós estamos chamando, né, do Poder da Leveza, é uma série muito, mas muito especial e muito particular para mim. Voltei aí na imagem, olha essa imagem aí, ó. Por quê? Porque nós vamos trabalhar um pouquinho com a arte da vida, a arte da leveza, porque ser leve é uma arte. E como muitos sabem, eu também dou aula há muitos anos de História da Arte, então isso tem muito a ver comigo também. A arte da leveza. Por quê? Porque a arte é um importante recurso de autoconhecimento. Nós nos conhecemos também através da arte. Nós nos expressamos emocionalmente, nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida através da arte, nós promovemos inclusão social através da arte, nós aumentamos a nossa autoestima através da arte e também nós vamos tendo, sem sombra de dúvidas, quando nós temos o contato com a arte, quer seja a arte musical, quer seja a arte visual, a arte. Quando nós trabalhamos com ela, nós desenvolvemos ela também, nós temos aí uma qualidade de vida melhor. Por que isso? Eu não sei se você toca algum instrumento, eu não sei se você pinta quadros, eu não sei se você trabalha de forma manual. Não é o que você faz, mas é o como você deixa as suas emoções transparecerem através disso. Aí você pode falar, Rafa, desculpe, você pode falar assim, Rafa, eu não toco, eu não pinto, eu não faço nada. Não tem problema. Mas se você pode observar, se você pode se deixar levar, se você pode ouvir e ouvir uma música e assim se deixar levar também por essa música, você já está nesse mundo artístico. Então não é só o fazer a arte, mas é compreender a arte, usufruir da arte e observar aquilo que ela promove em você também. Hoje, o que nós muitas vezes deixamos de fazer é essa apreciação do belo, a apreciação daquilo que é simples, para que nós possamos realmente olhar e deixar aqueles minutinhos falar conosco, aquelas músicas, fazer com que elas nos envolvam no nosso emocional. Por quê? Porque a arte, ela transmuta emoções. A arte, ela vai transmutar emoções, ela materializa os nossos medos. Tem artistas, por exemplo, do expressionismo, que um quadro que talvez vocês conheçam, mas eu posso trazer aqui depois, mas um quadro que talvez vocês conheçam é o Grito. Né? Então, ali eu tenho materialização de medo, eu tenho receios colocados na arte, eu tenho o nosso encontro com a nossa própria essência, quem é o nosso verdadeiro eu, as nossas raízes históricas, e é um processo de autotransformação. E tem muitos artistas, gente. Se eu parar aqui e ficar falando para você de todos os artistas que eu admiro e que, de forma histórica, além de fazerem história, usaram a arte para poder se expressar, ixi, a gente vai passar aqui a noite inteira falando disso. Mas esse não é o meu intuito agora no comecinho. Pode ser que depois, né, da outra segunda, depois, a gente fale de alguns específicos. Mas agora eu quero falar da arte em si, porque a arte, sim, ela traz elementos que contam a vida do artista, as suas dificuldades de relacionamentos, as suas dificuldades interpessoais, as suas dificuldades familiares, seus anseios, seus
seus estresses do dia a dia. Nossa, como o artista ele vai colocando isso em letras de música, boas músicas, em telas pintadas, em esculturas, e assim nós vamos então para esse mundo criativo. E aí nós pensamos assim, mas essas artes aqui são muito lindas, é verdade, mas se nós formos observar, a arte não começou aqui. Sabe quando ela começa? Eu digo que eu sei até hoje desenhar a arte dos primórdios. Quer ver a arte dos primórdios? Eu vou desenhar a arte dos primórdios aqui, olha só. E olha que os primórdios talvez desenhem melhor que eu, tá? A arte dos primórdios. Olha lá, a arte dos primórdios. Então lá, você identificou aqui, porque eu fiz aqui uma simbologia. Desenhei aqui um menininho e uma menininha. Pronto, eu fiz um símbolo e você entendeu esse símbolo. Olha que legal. E olha se eu fizer isso aqui também. Olha como nós vamos entendendo. Olha lá. Agora eu já formei uma família, né? Porque primeiro eu tinha falado que era um menininho e uma menininha, aí eu pus dois menores aqui, então ficou um adulto, uma adulta, uma criança e outra criança. Então, olha só como essa simbologia é muito importante. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós fazemos arte desde quando nós existimos na face da Terra. Então, aqui eu tenho uma representação, uma representação aí das formas que nós, seres humanos, os seres humanos aí que tiveram contato com as primeiras veias artísticas, vamos chamar assim, eles usavam para se identificar. Então, eles pintavam as suas mãos e colocavam as suas mãos nas paredes de pedra, das cavernas. Eles faziam isso. Para quê? Para mostrar uma expressão. Eles estavam mostrando expressões. E esses primórdios, tá? A arte sempre esteve presente na vida dessas primeiras pessoas aí que nós temos contato em relação à história pré-histórica. E essa linguagem da arte, ela surge antes mesmo da linguagem falada, da linguagem escrita. Então, se você for estudar e pegar aí as artes do Paleolítico e do Neolítico, você vai ver as pinturas rupestres, que são pinturas que mostram como o ser humano sempre teve essa necessidade de se expressar. A arte é uma forma de expressão. A arte é uma forma de expressão que envolve algumas características. Ela envolve a característica racional, a técnica e a emoção. Então, ela envolve razão, técnica e envolve emoção também. Então, com esse conjunto, eu faço a arte dependendo da minha tecnologia. A tecnologia deles lá no passado era essa, materiais que tinham pigmentos na natureza, eles pintavam e aí eles colocavam nas paredes, ou então eles riscavam nas paredes. Depois, com a tecnologia desenvolvendo, eu vou ter aí as tintas, os pincéis e assim por diante. Hoje, com a tecnologia desenvolvendo, hoje a nossa arte é praticamente quase toda digital. Então, o homem sempre teve essa necessidade de se expressar. Porque a arte, além dela ser informativa, além dela ser comunicativa, o homem sempre teve a necessidade de deixar a sua marca para as gerações posteriores. Nós sempre precisamos deixar a nossa marca para as gerações posteriores. Por quê? Porque esse é o nosso legado, esse é o nosso propósito de vida. Quando a gente vai alinhar o nosso objetivo com o nosso propósito de vida, a gente pergunta: o que você quer deixar para aqueles que virão depois de você? Qual é a lembrança que você quer deixar? Então, esse é o nosso legado e isso sempre esteve embutido no ser humano. O ser humano sempre necessitou deixar a sua marca registrada. Tá aí, marcas registradas desde lá do Paleolítico e do Neolítico. Então, essas mãos anexadas é como se fossem as assinaturas das pessoas que viveram naquela época. É como se fossem essas assinaturas. E isso nos possibilita olhar para uma eternidade, Olhar para o futuro, de forma o que eu estou deixando aqui hoje, qual é a semente que eu estou plantando hoje e qual é a lembrança. Quando eu deixar de existir,
qual é a lembrança que as pessoas terão da minha passagem aqui na Terra? Você já pensou sobre isso? E aí, quando você começa a pensar sobre isso te causa que tipo de sentimento? Um sentimento favorável, um sentimento mais tranquilo ou um sentimento de preocupação? Qual o sentimento que traz? E aí, gente, olha só que legal. Se a gente for olhar para a arte mesmo em si, como patrimônio da humanidade, nós vamos olhar para ela também como uma formação psíquica. Por quê? Porque ela mostra a evolução da espécie. A evolução da espécie. A espécie começa a desenhar dessa forma e depois ela vai evoluindo até chegar num desenho de uma outra maneira. Então, a evolução da espécie, a evolução da humanidade, ela é demonstrada também através da arte. Tá? Então, conforme o ser humano evolui, a arte também vai evoluindo. A arte vai utilizando novas e novas técnicas. Técnicas fantásticas, mas a arte vai usando disso. Só que, além disso, a arte também, ela traz grandes processos psicológicos e processos psicológicos mais profundos. Processos psicológicos mais profundos. Por quê? Porque nós vamos usando o nosso inconsciente coletivo para poder fazer essa demonstração artística também. E a arte, ela não é só usada como técnica e como habilidade humana. Ela também promove muito linguagens no processo criativo. Tá? E isso tem a ver com as nossas novas ideias. Então, bora lá, chapeuzinho aqui, que aí a gente vai falar um pouquinho da ferramenta de hoje. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de recapitular aqui contigo é que a arte, ela é importante sim para que possamos, tá? Olhar esse mundo que nós vivemos, mas como uma representação daquilo que a humanidade já nos deixou como legado. A minha primeira pergunta para você é exatamente essa. Qual o legado que você quer deixar? Qual o legado que você quer deixar? Os homens lá do Paleolítico e Neolítico deixaram legados para nós. Aqui está um deles. Se nós formos olhar para a arte como um todo, o grande império do Egito deixou legados para nós. Até hoje nós podemos visitar as grandes pirâmides. Se você for olhar para os gregos também deixaram legados para nós. Não só a filosofia, mas também os grandes templos. Se você for olhar para Roma, os romanos também deixaram legados para nós. E legados artísticos, como Coliseu e outras grandes construções. Agora, se você for olhar para os nossos artistas que começaram a pintar as telas, nós também temos muitos legados. Nós temos legados lá do Renascimento, aonde nós, antes disso até mesmo, da arte bizantina com os mosaicos, o legado dos pintores do Renascimento, os nossos grandes gênios da humanidade, como Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo e Donatello. Nós tivemos também legados de outros e outros pintores passando lá para o pós-impressionismo. Já pulei um monte de tempos aqui, mas como Van Gogh. Nós tivemos legados de muitos artistas discutindo a importância do ser humano no mundo, aonde a pergunta é: quem é o artista? É aquele que pensa ou é aquele que faz? Aonde, na realidade, eu faço a mesma pergunta para você: quem é o ser humano? Quem é o ser humano? É aquele que ama? É aquele que mata? Quem é o ser humano? Então, a pergunta que eu faço para você, você pode já deixar anotado aí como sua primeira ferramenta para pensar
Hoje, nessa nova série que nós estamos abrindo, e depois a gente vai aprofundando sobre essa questão da leveza em ser, é essa primeira pergunta. Qual o legado que você quer deixar? Ah, mas eu preciso deixar um legado para a humanidade? Seria muito importante, mas se você já deixar um legado para os seus queridos, deixar um legado para as pessoas que estão ao seu redor, isso já é um grande feito. Então a primeira pergunta é essa. Qual o legado que você gostaria de deixar? Preciso ser artista para isso, Rafa? Esse tipo de artista, não. Mas você precisa ser um artista emocional. Você precisa usar dessa arte e dessa criatividade para lidar com as suas emoções. Aí sim, você vai precisar ser um artista, ao usar da arte e da criatividade para lidar com as suas emoções. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é exatamente isso: criatividade. Criatividade. Tá aí, ó. Como lidar com as emoções. Então, a primeira coisa aqui, nós precisamos sim ser criativos, porque senão nós caímos sempre na mesmice. Então, a arte, como técnica e habilidade, ela possibilita, sim, essa expressão e uma variedade no processo criativo. Vocês podem ver isso quando vocês ouvem uma música, ou então quando vocês visitam um museu, ou quando vocês entram pela internet mesmo e colocam lá um determinado pintor, e aí vem um monte de pinturas e quadros que ele fez. E aí você observando aquilo, você olha, nossa, como ele foi criativo. Sim, ele usou a arte como forma de expressão, até mesmo para arrumar ou então entender um processo de autoconhecimento, onde ele se entendeu e ele foi colocando ali, expressando seus medos, suas angústias, suas alegrias, através da técnica que ele tinha. Se você tem uma técnica, perfeito. Se você é um músico, ótimo. Você entende muito bem o que eu estou falando. Agora, se não, não tem problema. Porque o que nós queremos tratar aqui é essa criatividade aqui. Essa criatividade emocional. Como você tem lidado com isso? Porque não sei se você já ouviu falar, mas muitas e muitas vezes, antigamente até, não tanto agora recentemente, nós usávamos muito essa palavra QI, que é o coeficiente de inteligência, né? QI, essa pessoa tem um QI elevado, essa pessoa, ela tem um QI de inteligência elevado, então por isso que é assim, 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 assado. Agora, nós temos usado com muito mais frequência isso aqui, ó, o QE. Não sei se você já ouviu falar do QE, mas é dele agora que nós vamos falar rapidamente, tá? O QE. O que é o QE? O QE é o coeficiente emocional. Esse é o QE. E o QE, ele foi criado, esse conceito, pelo psicólogo Daniel Goleman, que tem vários livros escritos sobre o coeficiente emocional, a inteligência emocional. Inclusive, ele chama isso mesmo, o nosso QE, o coeficiente emocional, ele é a nossa inteligência emocional. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para você agora. Bora lá na outra pergunta. Anota aí. Segunda pergunta para você pensar agora. Aqui, ó. Segunda pergunta. Como está a sua inteligência emocional? Como anda a sua inteligência emocional? Se você pudesse avaliar rapidamente a sua inteligência emocional, dando uma nota de 0 a 10, onde 0 é a nota mais baixa e 10 é a nota mais elevada, como está a sua inteligência emocional?
E você sabia que a inteligência emocional hoje, ela é muito vista nas grandes empresas? Ela é até mais cotada nas empresas do que o próprio QI. Porque hoje, você saber lidar com as suas emoções são tão importantes quanto a sua inteligência intelectual. A inteligência emocional, você saber lidar com a sua ansiedade, você saber lidar, fazer as coisas sob pressão, você saber lidar com seus medos, com as suas tristezas, com a sua raiva, você saber lidar também com a sua alegria. Isso tem sido muito visto até mesmo no mundo corporativo. Não é só dentro da sua família, não é só dentro do seu ambiente afetivo, mas é também dentro do seu ambiente profissional. Isso tem sido muito visto. E tem sido levado em conta. Por quê? Porque quando você tem uma inteligência emocional, além de tudo, além de se automotivar, você também consegue ter empatia e reconhecer a emoção dos outros. Então, ter inteligência emocional requer duas coisas, vamos falar assim, desenvolve duas coisas. Uma é a automotivação e a outra, a empatia. Por que isso? Porque muitas vezes nós estamos trabalhando e a coisa que a gente mais quer é ficar que os outros fiquem nos bajulando e nos dando voto de reconhecimento. E nós sabemos que não é assim. No dia a dia não é assim. Nós ouvimos muito mais críticas do que elogios. Nós ouvimos muito mais comentários que nos colocam para baixo do que comentários que nos coloquem para cima. Nós vivemos num mundo pressionado. Nós vivemos com excesso de informação. E esse excesso de informação, sabe o que ele nos promove? Peso. Tudo que é excesso nos promove peso. E esse excesso de informação, esse excesso de coisas que nós temos que fazer, nos impossibilita de sermos leves. Então, quando nós estamos trabalhando com a nossa inteligência emocional, uma das coisas que ela nos promove é a automotivação, ou seja, eu tenho que me motivar, independente do outro. Eu é que tenho que fazer isso e não o outro. Eu é que tenho que olhar para mim, entender aquilo que está passando dentro de mim. E aí poder, então, olhar e falar, esse caminho que eu vou seguir, é essa ferramenta que eu vou usar, é isso que eu vou fazer hoje, é isso que eu vou trabalhar comigo hoje. Vou mudar o meu estado de espírito em alguns minutos. Vou fazer isso para poder me automotivar. E quando eu consigo também fazer isso através da minha inteligência emocional, eu começo a ter empatia. Empatia para com o outro. Eu começo não só a olhar para mim, mas eu começo a olhar para o outro também, com um olhar aonde eu consigo me colocar, não 100%, como a gente já falou em outros vídeos, mas eu consigo me colocar muito próximo ao sentimento do outro de forma verdadeira. Então a arte com certeza, ela vai fazer parte do nosso processo evolutivo. Como sociedade, como humanidade, ela faz parte do nosso processo evolutivo. Nós vamos passando por estágios e ela vai se desenvolvendo junto conosco. Ela vai se desenvolvendo no processo psicomotor, ela vai se desenvolvendo nas nossas habilidades. Então, isso eu gostaria de deixar muito claro para vocês. Quando eu era criança, e vocês também, vocês podem lembrar que qualquer criança que você dê para ela uma folha de papel e uma caneta, ela vai fazer os seus primeiros desenhos, antes mesmo de conseguir até mesmo falar, antes mesmo de conseguir elaborar uma frase por inteiro, mas ela vai fazer esse processo, ela vai desenvolver esse processo. Se você pegar uma caneta e der para uma criança, muitas vezes ela vai fazer isso aqui, ó.
E aí você vai perguntar, nossa, o que você fez? Aí ela vai falar assim, oh, o papai. Ou a mamãe. Aí você olha aqui e vai falar, nossa, que bonito, né? E aí, com o passar do tempo, essa criança vai se desenvolvendo e ela vai ganhando outras habilidades motoras, e aí já fica mais fácil, né? De desenhar, né, o gato, de desenhar, né, o papai, de desenhar a mamãe, né? E assim vai. Então, vai ganhando habilidades. Isso aqui está perfeito? Não, não está perfeito, mas está mais entendível. E isso acontece conosco nas nossas emoções também. Nós vamos ser mestres nas nossas emoções logo de cara? Não. Nós vamos saber controlar a nossa tristeza, gerenciar as nossas emoções, gerenciar a nossa tristeza, os nossos medos, as nossas alegrias, frustrações, ansiedades logo de cara? Não. A gente começa num processo e a gente vem por esse processo evolutivo, por isso que nós temos esse ciclo de excelência emocional. Não adianta você pegar um papel, uma caneta e já sair achando que você vai fazer esse tipo de arte aqui. Não vai. Não vai. Não adianta você pegar um método, uma estratégia e achar que você já vai se curar logo na primeira, de cara. Não vai. Por quê? Porque é um processo. Conforme você vai evoluindo, você vai aprimorando as suas habilidades e você vai aprimorando as suas habilidades emocionais também. Então, desenvolver habilidade nem sempre foi uma preocupação no meio do trabalho, no meio da sociedade. Desenvolver essas habilidades emocionais nem sempre foram essa preocupação, mas essa percepção mudou. Mudou mesmo, e agora, nesse processo ainda mais que nós estamos vivendo, desse isolamento social devido à pandemia, mudou mais ainda. Você tem percebido o quanto que as suas emoções, elas afloraram agora. Por que elas afloraram? Porque eu não tenho outras distrações. Eu não tenho outras distrações em ficar saindo, viajando e vendo outras pessoas e me distraindo. Não! Essas distrações, elas diminuíram. E o que aumentaram? Aumentaram o nosso contato conosco. Então, eu passo agora muito mais tempo observando as coisas que ficam muito mais próximas a mim do que antigamente. Então, por isso que cada vez mais entender e saber cuidar das emoções é muito importante. Saber lidar com o outro e, acima de tudo, saber lidar consigo mesmo. Esse relacionamento é o relacionamento mais importante que você pode ter. É o relacionamento consigo. Porque quando você se relaciona consigo, aí você vai conseguir depois se relacionar de uma forma melhor para com o outro. Então é importante sim nós olharmos para esse desenvolvimento. Então, assim, da mesma forma que a inteligência emocional, ela vai crescendo dentro de nós, ela vai evoluindo, nós podemos sim compará-la com a arte, porque é uma arte desenvolver a inteligência emocional. Guarda isso aí, escreve isso no seu caderninho. Se você tem um caderninho aí, como a minha tia tem um caderninho, escreve no seu caderninho. Escreve isso aí, ó. Pode escrever. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, ó. Olha só. Prontinho, olha lá. Desenvolver a inteligência emocional é uma arte. Então, minha querida e meu querido, se você acha ou achava que você não tinha nenhuma habilidade artística, eu venho a te informar que agora eu te dou essa habilidade. Você tem sim uma habilidade artística, porque desenvolver a sua inteligência emocional é uma arte. Você pode não
pintar, você pode não compor, você pode não tocar nenhum instrumento. Mas se você souber desenvolver, aprimorar, lidar com a sua inteligência emocional, você já é um artista. Porque uma arte é um processo evolutivo, porque a arte é um processo evolutivo. A arte é um processo de nós colocarmos e deixarmos o nosso legado. Então, como é que você quer ser lembrado futuramente? Aquela pessoa era uma pessoa que tinha, sim, uma leveza emocional. Aquela pessoa, por mais dificuldades ou por mais perrengues que passasse, ela conseguia levar com equilíbrio, chorava quando tinha que chorar, entendia quando tinha que entender, se entristecia quando tinha que se entristecer, tinha medo e demonstrava o seu medo quando precisava demonstrar, mas fazia isso de uma forma plena, bela e delicada para com os outros, com amor para com os outros. Quando precisava sentir raiva, ela sentia raiva também, mas ela sabia expressar de uma forma a não machucar os outros e nem a si mesmo. Então, isso é uma arte, isso é uma arte. E aí, com isso, nós vamos o quê? Deixando como legado essa nossa individualidade. A gente vai deixando na história, no nosso dia a dia, isso que nós estamos aprendendo, tá? Esse nosso legado. Então, o ato de criar está intimamente ligado com aquilo que nós somos. O jeito de eu lidar com as minhas emoções vai ser diferente do seu jeito de lidar com as suas emoções. Mas os dois jeitos, desde que eles sejam benéficos, tá tranquilo. Um quadro é diferente do outro quadro. Um pintor pinta quadros diferentes. Um pintor da mesma época pinta quadros diferentes. Manet pintou quadros diferentes de Monet, que pintou quadros diferentes de Renoir. Então, Manet, Monet, Renoir, artistas que viveram na mesma época do impressionismo, pintaram quadros diferentes. E todos eles muito belos. A minha forma de lidar com as minhas emoções são diferentes da sua forma de lidar com as suas emoções, mas desde que sejam belas, empáticas e produzam uma automotivação em mim, tá perfeito? São estilos diferentes, mas para o mesmo benefício. Então, o ato de criar está intimamente relacionado com quem somos, com os nossos sentimentos. E buscar essas emoções dentro de nós nem sempre é uma tarefa fácil. Nem sempre é uma tarefa fácil. Na realidade, não é uma tarefa fácil. Você querer lidar com os seus medos, querer lidar com a sua ansiedade, querer lidar com as suas angústias, com as suas frustrações, não é uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa extremamente necessária. Não adianta você querer ficar empurrando isso para debaixo do pano, que uma hora ou outra, tudo isso vem em cima de você. Então é extremamente importante lidarmos com isso de uma forma a trazer para o externo aquilo que está no nosso interno, mas de uma forma leve, E isso é muito bonito, não é? Fala a verdade. Você gostaria disso? Eu gostaria e gosto muito disso. E nós vamos trabalhar muito mais isso também. E aí você fala, Rafa, mas como fazer isso? Se você parar para observar, lá no comecinho, eu falei para você do método. Eu falei para você, olha, tem um método. Por quê? Porque nenhum pintor também pega um pincel e pega uma tela e sai pintando de qualquer jeito, sem técnica. Existe técnica. A arte é a junção de 3 fatores importantíssimos. É a forma do ser humano se expressar, através da sua razão, da sua técnica e da sua emoção. Então, se você quer guardar isso também, coloque aí que a arte é uma forma de expressão do ser humano que envolve a razão, envolve a técnica e envolve a emoção. Então, quando a gente fala que desenvolver a inteligência emocional é uma arte, como é que você pode fazer isso? Através
de uma técnica. E essa técnica, que nós chamamos de método, porque ele tem um processo, ele envolve as suas emoções, envolve as suas emoções, envolve os seus pensamentos, envolvem as suas crenças limitantes que estão arraigadas, ajuda a promover e fortalecer cada vez mais essas técnicas em você. E aí o que mais faz? Ajuda você a agir e a realizar o seu objetivo. Por isso que nós falamos sempre do método semear. E aí esse método semear, é o método, nós colocamos eles dentro dos nossos cursos. O semear, gestão emocional, semear gestão da ansiedade, semear gestão de tempo, semear construindo sonhos, semear transformando jovens, semear estratégias inteligentes, semear cuidando de quem cuida, semear educação financeira, porque o método, a técnica está aí. Todas as coisas, mesmo que eu for lidar com o tempo, eu tenho que observar as minhas emoções. Mesmo se eu for lidar com o dinheiro, eu tenho que observar as minhas emoções. Mesmo se eu for lidar com a ansiedade, eu tenho que observá-la dentro de mim. Se eu for lidar com e assim vai. Com os meus sonhos, eu tenho que observá-la dentro de mim. E aí, como nós estamos nesse processo todo, o nosso curso, Semear Gestão Emocional, ele vai lidar exatamente com isso. Ele vai pegar cada letrinha do semear, o S, o E, o M, o E, o A, o I, o R, e vai desenvolver temas específicos com ferramentas práticas e autoaplicáveis para que você possa usar no seu dia a dia. Porque é isso que um artista precisa. O artista precisa de técnica, o artista precisa de material. Porque sem material, sem a tela e o pincel e as tintas, não se faz nada. O artista, se ele não tiver o instrumento, ele não vai produzir o som. Então, por isso que nós temos esse curso, para que nós possamos trabalhar junto com você. Por exemplo, a raiva é um sentimento de grande potencial. Ele pode ser convertido em arte, desde que eu saiba usá-la da forma correta. Desde que eu saiba transformar essa raiva em algo que me movimente de forma correta. Porque essas ferramentas, elas curam e aí elas podem se tornar em poesia emocional. Essas ferramentas nos trazem possibilidades de olhar para dentro de nós, nos curar e assim promover essa poesia emocional. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Acabei de falar para vocês que hoje, se você achava que você não tinha nenhuma habilidade artística, você acabou de se tornar um grande artista. Um grande artista ao poder desenvolver a sua inteligência emocional, porque a inteligência emocional é uma arte. Então, antes de finalizar aqui, eu queria só rapidamente mostrar para vocês o que é esse desenvolver a inteligência emocional. Por isso que nós temos aqui, esse é o nosso símbolo do Semear Gestão Emocional. Eu vou aqui rapidamente mostrar a nossa plataforma. Vou mostrar aqui a nossa plataforma. E então aqui, olha, Semear Gestão Emocional. Então, aqui você tem o módulo sentir, como você trabalhar os seus sentimentos, como você trabalhar a raiva, as ferramentas para você trabalhar com a raiva. Depois você tem em 4 níveis a raiva. Depois tem o medo, falando um pouquinho sobre ele, ferramentas para você trabalhar com o medo. Depois você tem também a tristeza, ferramentas para trabalhar a tristeza. E depois você tem também a alegria, ferramentas para trabalhar com ela. Então, olha só quantas coisas nós temos aí de ferramentas para vocês. No entender aqui, nós temos os pensamentos, a qualidade dos pensamentos, 5 pensamentos, mais 4 pensamentos, depois o eu crítico e aí as ferramentas todas para lidar com ele. No mudar, nós temos também aqui
trabalhando com as nossas crenças limitantes, o porquê que nós temos medo de mudar e aí as ferramentas para trabalhar com ele também. Depois aqui no escolher, aonde nós fortalecemos as nossas escolhas, você quer crescer ou evoluir, você quer fazer o que com a sua vida? E assim nós vamos, olha aí, você vai passando aqui, eu vou te mostrando as aulas. No agir, nós temos a definição do poder, o que te impede, qual é o fracasso, 0,1 vale mais que 1000, 1 vale mais que 0, procrastinação e a perfeição, e aí a gente vai trabalhando nesse sentido também, o realizar, a realização e o sucesso, a jornada, pensamentos, crenças, análises, encontrando um propósito, objetivo, metas, e aí. Então esse é o nosso curso, Semear Gestão Emocional. Então, quando nós falamos, pode voltar agora aqui para mim, é isso? Muito obrigada. Quando nós falamos sobre o semear gestão emocional, nós entregamos a vocês ferramentas práticas e autoaplicáveis para que você possa, sem sombra de dúvidas, desenvolver essa arte da leveza na sua vida. A leveza emocional, a arte de viver mais leve. Isso vai ajudar você a mudar do jeito do qual você está vivendo hoje. Se o jeito que você não está vivendo hoje não te agrada, ou tem algo que você precisa trabalhar, algo que você precisa evoluir com mais técnicas, está aí aquilo que trazemos, porque ser capaz de lidar com as emoções traz leveza para a vida, nos torna capazes de reconhecer a beleza da vida. Ser capaz de lidar com as emoções nos traz leveza na vida. Nos traz leveza na vida, porque eu consigo não excluir as minhas emoções e os meus sentimentos, mas eu consigo acolher. Eu consigo acolher esses sentimentos e entender o que esses sentimentos trazem para mim de forma benéfica. Rafa, a ansiedade tem algum benefício? Tem. Ela quer te proteger de alguma coisa, mas para isso você precisa entender. Mas o medo também tem, o medo também quer te proteger. Então nós precisamos entender esses sentimentos e assim lidar com eles de formas tranquilas, sentindo, permitindo. Eu me permito ficar triste? Me permito. Porque é importante esse sentimento, faz parte das 4 emoções básicas e universais que você tem e eu também tenho. Então isso é importante, é muito importante, porque todos nós temos um potencial artístico. Você tem um potencial artístico, eu tenho um potencial artístico. E esse potencial artístico nos permite transpor o mundo interno, através dessa nossa criatividade, para esse mundo externo. E aí, qual o potencial artístico que você tem? O potencial artístico é, sim, lidar com as suas emoções, mudar sentimentos que não estavam te levando para o caminho que você gostaria e transformar isso aqui para um caminho que você gostaria. Então, transcender esse nosso mundo interno e transpor ele para o nosso mundo externo de uma forma a ser mais amoroso, paciente, empático com os outros, isso te traz leveza, tá? Conte com a nossa ajuda sempre. E olha só que bacana também, vou mostrar mais uma coisa também aqui para vocês, ó. Tem um outro, o nosso clube, tá? O Clube Semear aqui, ó, nosso Clube Semear. O que você tem aqui no nosso Clube Semear? Você tem todas as nossas playlists listadas aqui, ó. Então, olha lá, olha só, e mais algumas coisas, né? Você tem o método, você tem as palestras, você tem as técnicas, padrões de comportamento, comportamentos fortalecedores, o poder da palavra, o poder da ação, melhor roda da vida que eu já passei, abrindo espaço para o novo, o poder de recomeçar, o poder do tempo, o poder dos relacionamentos, e tem workshop também aqui, quando eu falei para vocês lá no comecinho, você quer ouvir depoimentos? Os depoimentos estão aqui, ó. Aqui tem o depoimento das pessoas, não vou clicar aqui agora só para te deixar curioso, mas olha só, aqui tem o depoimento das pessoas que já usaram o método Semear e continuam usando nas suas vidas. Aqui, olha só, nós temos essa playlist aqui, o poder dos relacionamentos, ó, quantos você tem? Você e os outros, a honestidade colocada à prova, relações para que te quero, um por todos e todos por um, verdade revelada do amor, a arte de conviver,
não vivendo em guerra, e o carvão brigou com a rosa, e assim nós temos aqui todas as nossas playlists. Por que nós organizamos tudo aqui dentro do clube? Para que você possa, no momento que você quiser, no horário que você quiser, olhar lá, pegar e falar, eu vou aplicar essa ferramenta aqui, eu vou fazer isso aqui agora, eu vou aplicar isso. E aí você pode mandar recados aqui para nós, você pode mandar suas mensagens dentro da plataforma que nós vamos responder a você. Nós vamos responder. Por quê? Porque nós entendemos sim que antes de colher, nós temos que plantar. E é muito importante esse processo do plantio. O processo do plantio, ele é muito, muito importante e pode ser ainda mais importante do que o processo da colheita. Porque é ali no plantio, aonde você vai colocar sua energia, aonde você vai ver, aonde você vai olhar. E a colheita, você pode usufruir para você, mas mais que isso, você pode deixar essa colheita para os outros também. Assim como uma jabuticabeira, né? Minha avó dizia que quando a gente planta um pé de jabuticaba, nem sempre nós colhemos os frutos, mas alguém vai usufruir desses frutos. Então, que sejamos assim. Qual o legado que você quer deixar? Qual é a sua marca artística que você quer deixar? Pintores deixaram marcas artísticas aí nesse mundo afora. Mas nós podemos deixar a nossa marca também da arte emocional. Como está a sua arte emocional? Como está a sua inteligência emocional? Desenvolver a inteligência emocional é uma arte. E essa arte te faz leve. Então, eu te convido sim a conhecer lá na nossa página dos 25 segundos o nosso curso Semear Gestão Emocional. Te convido a conhecer. Tá lá para você ver, conhecer e dar uma olhada, tá bom? Então, fica aí o nosso convite e mais um convite ainda para você. Tenho mais 2 convites. Primeiro convite é o seguinte, olha aqui, ó, para cima agora aqui, ó. Aqui deve estar o Face, aqui deve estar o Insta ou vice-versa. Nos siga aqui, ó, nas redes sociais. Vai lá, segue lá no Insta, no Face, porque durante a semana nós vamos colocando lembretes para você, para que você possa lembrar sempre, viu lá e tal, lembra. Poxa, eu estou desenvolvendo minha arte emocional, eu estou trabalhando com a minha inteligência emocional. É essa arte, é esse fruto que eu quero deixar, é esse legado que eu quero deixar. Então a gente vai trabalhando com isso nas nossas redes sociais aqui. E outra coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, deixa lá o joinha também e deixa o sininho ativado. Toda segunda-feira você recebe lá uma notificação dos nossos vídeos. E você que gosta muito de plataforma de áudio, tem a nossa plataforma de áudio também. Então põe lá 25 segundos e você pode ouvir os nossos encontros aqui de segunda-feira nas suas plataformas, na plataforma de áudio que você mais gosta. E o outro convite que eu vou fazer a você é esse aqui, ó. Compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, para todo mundo que você quiser, mas manda, porque o que acontece hoje é que as pessoas estão extremamente sobrecarregadas e não conseguem ver leveza na vida, não conseguem ver leveza e nem beleza na vida. Então, você pode promover e compartilhar e já deixar o seu legado para essas suas pessoas, esses seus amigos que você conhece, compartilhando. Porque, de repente, ela ouvindo isso faz sentido para ela. Isso vai fazer sentido para outro, isso vai fazer sentido para outro, assim como faz sentido para você também. Então, fica aí o nosso boa noite, até semana que vem, que a gente vai falar um pouco mais dessa nova série que nós estamos iniciando. E por quê? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.